Olá, eu sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Estamos lendo As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, e antes de passarmos ao capítulo 20, vamos ler aqui, agora, a análise dos capítulos 17 a 19, como prometido, a partir do site sparknotes.com. Me perguntaram quem é o personagem aqui atrás, desse bonequinho que eu ganhei de um amigo muito querido. Esse é o Alex Delarge, personagem do filme Laranja Mecânica, A Clockwork Orange, de Anthony Burgess, né, do livro Laranja Mecânica, que virou filme dirigido pelo Stanley Kubrick. Tem uma teoria interessante ali, um experimento interessante sobre behaviorismo comportamental ali no filme, a partir de estímulos externos, né? Tentam mudar a estrutura interna de um personagem a partir de estímulos externos num curto espaço de tempo. Estímulos bastante agressivos, digamos assim. Bom, o interessante é que o livro traz também uma perspectiva de um vocabulário novo na linguagem para os personagens. E no livro tem uma edição bem bonita da editora, não lembro qual é a editora, que no final traz até um glossário para que se possa entender melhor as palavras inventadas ali pelo autor no livro de Anthony Burgess, A Clockwork Orange, Laranja Mecânica. Bom, esse então aqui é o Alex. Me perguntaram também o que é esse objeto aqui atrás. Esse é um grande triângulo, uma luminária que eu fiz com as minhas próprias mãos. Então à noite eu tenho um grande triângulo fosforescente, luminescente na minha sala, porque eu apliquei verniz fosforescente e ele brilha no escuro. Bom, vamos então à leitura dos capítulos 17 a 19. Preparados? Peguem seu café, água, o que quiserem. Estiquem as pernas, fechem os olhos. Vamos à história. A leitura, no caso. Análise, capítulos 17 a 19. A estadia de Huck nos Grangefords representa outro exemplo de Twain zombando dos gostos americanos e dos conceitos da literatura romântica. Para Huck, que nunca teve uma casa além da casa um tanto espartana da viúva Douglas, a casa dos Grangeford parece um palácio. A admiração de Huck é genuína, mas ingênua, pois os Grangerfords e sua casa são um tanto absurdos. Na figura da falecida Emmeline Granger Ford, Twain zomba da propensão da literatura vitoriana para o luto e a melancolia. Na verdade, as obras de arte e os poemas hilariantes e horríveis de Emmeline zombam de obras populares da época. A combinação de mau gosto excessivo e tema inerentemente triste na arte de Emmeline é ao mesmo tempo bizarra e cômica. Como aprendemos, Emmeline estava tão entusiasmada em suas atividades artísticas que geralmente batia no agente funerário até conseguir um novo cadáver. Enquanto isso, Huck se sente desconfortável com o aspecto macabro do trabalho de Emmeline. Batia no agente funerário? Emmeline was so enthusiastic in her artistic pursuits that she usually beat the undertaker to a new corpse. Enquanto isso, Huck se sente desconfortável com o aspecto macabro do trabalho de Emmeline. Suas tentativas de aceitar sua arte e vida nos lembram que às vezes o riso é insensível. Afinal, Emmeline e seus súditos eram pessoas reais que morreram. A grande rivalidade Grangerford-Shepherdson é mais um conceito retirado da literatura romântica, especificamente da preocupação dessa literatura com a honra da família. Os Grangerfords e Shepherdsons são como Tom Sawyer, crescidos e armados. Motivados por um senso de estilo e por essa noção ridícula de honra familiar, eles na verdade se matam. Por mais cômica que seja a rivalidade em geral, a morte de Buck é um momento terrível, e o tom de Twain torna-se totalmente sério neste ponto. Antes de fugir, Huck puxa o corpo de Buck do rio e chora enquanto cobre o rosto do amigo. Twain usa este incidente para comentar todos os sistemas de crenças que negam a outro grupo de pessoas a sua humanidade. Embora esta sessão de Huckleberry Finn seja inegavelmente bem-humorada, ela também demonstra o quão confuso é o mundo de Huck. Como tantas outras pessoas que Huck conhece no romance, os Grangerfords são uma mistura de contradições. Embora tratem bem Huck, eles possuem escravos e se comportam de maneira mais tola do que qualquer outra pessoa no romance.
O ressurgimento de Jim na jangada e o encontro com o Duque e o Delfim ilustram a mudança na dinâmica de poder entre negros e brancos à medida que Huck e Jim avançam rio abaixo. O uso que Jim faz da brancura de Huck para ameaçar seus colegas negros mostra como o racismo e o sistema escravista podem ser corruptores. Devemos lembrar que, embora Jim haja de forma maliciosa, ele o faz para proteger sua própria liberdade, o que torna difícil julgar suas ações com severidade. Pouco depois, o encontro com o Duke e o Delfin lembra Hook e Jim de sua relativa impotência. Embora o Duke e o Delfim sejam criminosos, eles são homens brancos, adultos e livres que têm o poder de entregar Huck e Jim. Apesar da sensação de Huck de que alguém é muito livre, fácil e confortável numa jangada, o mundo exterior e os seus males continuam a ser uma presença firmemente estabelecida no rio. À medida que Huck e Jim viajam mais longe, o Mississippi torna-se uma fonte de pressentimentos em vez de liberdade, um canal para o coração das trevas americano, as plantações do extremo sul. Agora um pouco mais sobre paródias de romances populares como tema. Os motivos são estruturas, contrastes e recursos literários recorrentes que podem ajudar a desenvolver e informar os temas principais do texto. Infância. A juventude de Huck é um fator importante em sua educação moral ao longo do romance, pois sentimos que apenas uma criança tem a mente aberta o suficiente para passar pelo tipo de desenvolvimento que Huck passa. Como Huck e Tom são jovens, sua idade confere um sentido lúdico às suas ações, o que os desculpa de certa forma e também aprofunda o comentário do romance sobre a escravidão e a sociedade. Ironicamente, Huck muitas vezes sabe melhor do que os adultos ao seu redor, embora lhe falte a orientação que uma família e uma comunidade adequadas deveriam ter lhe oferecido. Twain também estabelece frequentemente ligações entre a juventude de Huck e o estatuto de Jim como homem negro. Ambos são vulneráveis, mas Huck, por ser branco, tem poder sobre Jim. E em um nível diferente, a bobagem, a pura alegria e a ingenuidade da infância dão a Huckleberry Finn um senso de diversão e humor. Embora seus temas sejam bastante pesados, o romance em si parece leve e é uma leitura agradável por causa da excitação infantil indisciplinada que anima a história. Mentiras e contras. Huckleberry Finn está cheio de mentiras e golpes maliciosos. O livro, né? O livro As Aventuras de Huckleberry Finn está cheio de mentiras e golpes maliciosos, muitos deles vindos do Duque e do Delfim. É claro que as mentiras destes vigaristas são más, pois ferem muitas pessoas inocentes. Mesmo assim, o próprio Huck conta uma série de mentiras e até engana algumas pessoas, principalmente os caçadores de escravos, para quem ele inventa uma história sobre um surto de varíola para proteger Jim. Como Huck percebe, parece que contar uma mentira pode realmente ser uma coisa boa, dependendo do seu propósito. Esta percepção faz parte do processo de aprendizagem de Huck, pois ele descobre que algumas das regras que lhe foram ensinadas contradizem o que parece ser certo. Em outros pontos, os limites entre trapaça, entretenimento legítimo e estruturas sociais aprovadas, como a religião, são realmente tênues. Sob esta luz, mentiras e contras fornecem uma forma eficaz para Twain destacar a ambiguidade moral que permeia o romance. Superstições e crenças populares. Desde o momento em que Huck o conhece na ilha de Jackson até o final do romance, Jim revela uma ampla gama de superstições e contos populares. Embora Jim inicialmente pareça tolo por acreditar tão inabalavelmente nesses tipos de sinais e presságios, acontece, curiosamente, que muitas de suas crenças realmente têm alguma base na realidade ou pressagiam eventos futuros. A não ser aquela tal de bola de pelo, né, adivinhadora. Assim como nós, Huck inicialmente descarta a maioria das superstições de Jim como tolas,
mas no final ele passa a apreciar o profundo conhecimento de Jim sobre o mundo. Neste sentido, a superstição de Jim serve como uma alternativa aos ensinamentos e pressupostos sociais aceites e fornece um lembrete de que as convenções nem sempre estão certas. Paródias de romances populares. O livro está cheio de pessoas que baseiam suas vidas em modelos literários românticos e estereótipos de vários tipos. Tom Sawyer, o exemplo mais óbvio, baseia sua vida e ações em romances de aventura. A falecida Emmeline Granger Ford pintou donzelas chorosas e escreveu poemas sobre crianças mortas no estilo romântico. Eu diria gótico, né? Gótico tardio, né? As famílias Shepherdson e Granger Ford se matam devido a uma concepção bizarra e superexcitada de honra familiar. Eles nem lembram como é que começou a tal da rixa, gerações atrás. A tendência desses personagens para o romântico permite a Twain algumas oportunidades de se divertir e, de fato, os episódios que tratam desse assunto estão entre os mais engraçados do romance. Contudo, há uma mensagem mais substantiva, a de que a literatura popular é altamente estilizada e, portanto, raramente reflete a realidade de uma sociedade. Twain mostra como uma adesão estrita a esses ideais românticos é, em última análise, perigosa. Tom leva um tiro, Emmeline morre e os Shepherdsons e Grangerfords acabam em um confronto mortal. Bom, ficamos por aqui. No vídeo anterior de análise tem uma leitura complementar também, que pode ser muito interessante se você quiser ver, sobre a hipocrisia da sociedade civilizada como tema, né? Temas são ideais fundamentais e muitas vezes universais, explorados em uma obra literária, assim que começa. É só conferir no card que tem a imagem, essa imagem do Jim e do Tom numa jangada no rio à noite. Bom, ficamos por aqui. Lembrando que a partir de agora as leituras do livro serão disponibilizadas apenas no modo privado, para quem se interessar e continuar a acompanhar. Então é só pedir o link aqui nos comentários ou escrever lá no meu arroba do Instagram, Andrew_Knoland. Tá bom? Uma vez que se trata de direito autoral, não vamos mais deixar público, mas as leituras continuam. É só pedir o link e a gente continua. Então, vamos lá. Obrigado até aqui. Um abraço.